Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Eu quero trazer uma breve meditação e eu creio que Deus vai desatar algo muito, mas muito forte na vida daqueles que creem nessa noite. A palavra que eu vou ministrar nessa noite é algo que Deus falou de uma forma muito simples, mas muito profunda ao meu coração. E eu quero que você, em nome de Jesus, abra o seu coração. Não se distraia agora com absolutamente nada, mas tente absorver o máximo possível daquilo que Deus vai liberar para a sua vida. Ezequiel capítulo 1, vamos ler do versículo de número 5. Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Ezequiel está tendo uma visão e agora ele vai dizer: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinha semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas, as suas pernas eram direitas, e a planta de cujos pés era como bronze, que reluzia com o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, os quatro lados tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viam andando, mas elas olhavam para frente, e a forma dos seus rostos era como de homem. Como o quê? À direita. Os 4 tinham rosto de leão, e à esquerda rosto de boi, como também de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam de cima para que tinham 2, e unidas cada um ao outro, e as 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, e iam e se viravam quando iam. E o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos, e os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Agora leia comigo o versículo de número 26, que diz: por cima do firmamento estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, sobre uma espécie de trono que estava sentado uma figura semelhante a um homem. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, e nós clamamos pelo mover do teu Espírito Santo a corações sedentos nessa hora. Senhor, a verdade é que muitas pessoas precisam, Senhor, serem ativadas. Verdade essa é o que muitas pessoas estão aqui, Senhor, nessa noite, porque precisam de algo que não é natural, é algo que só tu podes fazer na vida deles, Senhor. E nós clamamos pelo mover do teu Espírito Santo, para que o teu Espírito possa ter liberdade e ativar corações nessa noite, para um propósito. É o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, quando você lê esse texto, parece algo assim meio fantasioso, algo um pouco inexplicável, algo que chega a assustar. Eu quero falar um pouco para você sobre a igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja ao qual você pertence. Quem ama a igreja do Evangelho Quadrangular e dá glória a Deus? Igreja essa que eu tenho falado, tem 70 anos no Brasil, e ano que vem ela completa 100 anos nos Estados Unidos, da sua fundadora, Aimee Semple McPherson. Inclusive nós vamos ter uma caravana daqui para Los Angeles, para o centenário da nossa igreja. Se você quiser ir, se prepara, porque nós vamos levar um povo grande para essa conferência de 100 anos. Quem vai comigo, diga glória a Deus. A Aimee Semple McPherson, a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, eu não sou bom de inglês, mas eles me ajudam, é a Foursquare Church, é isso? É mais ou menos isso, né? Porque tem gente que não sabe inglês, né? Eu não sei nada. Mas, quando você vai ver a igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem 4 princípios. Quantos princípios? 4 princípios. Entenda o que é princípio. Princípio é aquilo que rege essa igreja. 4 princípios Deus deu para Aimee. Primeiro é a cruz, que representam um Jesus que salva. O segundo princípio é a pomba, que é um Jesus que liberou para a minha vida o Espírito Santo.
O terceiro princípio é o cálice da cura, porque ele é um Jesus que cura. E o quarto princípio é a coroa de Cristo, porque ele é um Jesus que vai vir me buscar e vai buscar a sua igreja também, amém? Então esse é o princípio da igreja do Evangelho Quadrangular. Mas além dos princípios da Foursquare Church, da igreja do Evangelho Quadrangular, você tem a unção da igreja do Evangelho Quadrangular. E quando você vai ver a profissão de fé da igreja do Evangelho Quadrangular, você fica assustado, porque o texto que Deus deu para aquela mulher, uma mulher que não tinha nem poder de voto, mulheres nessa época, há 100 anos atrás, há quanto tempo? Tem alguém acordado aqui? Há quanto tempo? Não podiam votar, não podiam dirigir, não tinham o direito de ir e vir, eram praticamente domésticas que procriavam a prole dos seus maridos e nada mais do que isso. Só que, queridos, a Aimee Semple McPherson, ela teve um encontro com o Espírito Santo. E quando ela teve um encontro com o Espírito Santo, Deus disse para ela: eu quero que você tenha uma igreja com 4 princípios, mas além de 4 princípios, eu vou liberar 4 unções sobrenaturais sobre esta igreja. Por isso que o nome é quadrangular, porque ela vem do número 4, e ela libera sobre a sua vida 4 manifestações sobrenaturais. Quantos querem receber essas? Digam glória a Deus. Pastor, você vai pregar sobre a igreja? Não. Eu vou pregar sobre o dono da igreja, que é Jesus. Mas, meu irmão, se Deus usou a Aimee Semple McPherson há 100 anos atrás, a primeira rádio gospel do mundo foi a Aimee Semple McPherson que teve. Construiu o Templo dos Anjos, que alguns irmãos aqui da igreja já foram, para 5.000 pessoas há 100 anos atrás. Quando mulher não podia nem ter habilitação, ela comprou carros para evangelizar os Estados Unidos. E ela não pregou só nos Estados Unidos, ela pregou em vários países, inclusive na China. Ela pregou e estabeleceu a igreja do Evangelho Quadrangular. Sabe, querido, eu quero dizer para você uma coisa: se Deus ele tem uma unção e você entender o poder dessa unção, Deus vai te levar a viver coisas sobrenaturais. Quando eu falo sobre isso, eu quero que você entenda que a unção do homem, da águia, do boi e do leão, quando você olha para isso, não são os princípios, mas a unção. Está dando para entender o que é princípio e o que é unção? Quem entende isso, diga amém. Queridos, agora eu quero falar um pouco sobre a criação. Quando Deus ele foi criar, ele simplesmente, quando ele foi criar, ele falou primeiro: haja luz, e houve luz. Depois, ele fez através disso os céus. Ele fez o sol, ele fez a lua, depois ele fez os mares, depois ele fez os répteis, depois ele fez os animais selvagens, depois ele foi fazendo rios, ele foi até que no 6º dia, ele precisava criar algo que fosse mais poderoso do que tudo aquilo que ele já tinha feito. Foi aí que o livro de Gênesis, no capítulo 1, vai se dedicar a uma reunião que houve no céu, porque nessa reunião foi discutido como que você seria. Nessa reunião do céu, simplesmente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo chegaram a um consenso: vamos fazer aquilo que será Keter, coroa da criação. Nós vamos criar algo que será mais poderoso de tudo aquilo que foi criado há 5 dias. O que pode ser tão forte e tão poderoso? É como se eles olhassem um para os outros, os 3, e falassem: então façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus ele criou o homem, ele criou um homem com um poder sobrenatural. Preste atenção. Deus, quando ele criou primeiro Adão, ele criou você naquele dia, porque Deus ele não tem passado, ele não tem presente, ele não tem futuro, ele é eterno. O dia que Deus criou Adão, ele criou você também. O mesmo poder que ele conferiu a Adão, ele conferiu para você também. No dia que simplesmente ele criou alguém com poderes sobrenaturais, nesse mesmo dia, tudo aquilo que Deus entregou para Adão, Deus entregou para você também. Para você entender o que era esse homem, querido, quando simplesmente foi criado o homem era mais ou menos assim. A Cristina postou no status dela essa semana, hoje, algo que veio a calhar com o que eu vou falar.
A Cristina postou uma criança dentro da placenta, cheio de água, e ela respirando, cheio d'água. Qual é o recorde de mergulho do mundo? Alguém sabe me dizer qual é o recorde de mergulho? Quem ficou mais tempo em mergulho? Alguém sabe? Fabrício uma vez me falou, não me lembro se foi 10 ou 15 minutos, alguém fazendo apneia. Fala para quem está do seu lado, esse cara é fraco. Fala assim, eu já fiquei 9 meses. E tu morreu? Você está entendendo? O poder que Deus deu para o homem no Éden, o homem podia mergulhar, e se ele quisesse ficar uma semana debaixo d'água, ele ficava. Quando o homem mergulhava, ele mergulhava melhor do que qualquer ser, sabe por quê? Porque Deus não criou simplesmente um homem qualquer, mas Ele criou um homem que tinha domínio sobre todas as coisas que Deus havia criado. Quando Deus criou o homem, Ele fez um ser tão poderoso, mas tão poderoso, que nada trazia medo para aquele homem. Eu falei para algumas pessoas, é como se simplesmente Adão entrasse num rio, e aquele rio que existia no Éden, havia 3 rios, ele entrasse, estivesse cheio de crocodilo, ele não tinha medo, porque a pele dele era mais forte que de um crocodilo. Quando ele entrasse ali naquele meio, ele não teria medo. Quando ele entrasse no meio dos leões, é como você entrando no meio de gatinhos domésticos, simplesmente você olharia para o leão e falaria, sai, porque eu estou passando. Esse é o poder que Deus tinha dado para aquele homem. Eu falei para algumas pessoas hoje no culto da manhã, imagine você, Adão caminhando com Eva, e eles caminhando assim, e de repente tinha um rio, eram 3 rios que banhavam Éden. Quando vai passar, ela poderia dizer assim, amor, como é que a gente vai passar? Ele falou, você que sabe, amor, a gente pode passar nadando, a gente pode passar por cima da água, ou se você quiser, eu vou fazer uma graça com você, água, abre. Porque os reinos animal, vegetal, mineral, os mares, respeitam o poder que Deus entrega para você. É por isso que certa vez Moisés chega diante de um mar que está fechado, mas havia um poder sendo liberado para a vida dele. O mar estava fechado, mas quando ele botou o pé, o mar falou, eu sei o que é o poder de Deus. E o mar teve que abrir para Moisés passar com o seu povo. Você pode dar um glória a Deus? Esse é o poder que Deus tinha imputado ao homem. Para você ter ideia, o homem conseguia falar com animais. Eva conversava com uma... O homem, ele tinha um poder sobrenatural. Sabe o que aconteceu? Todo esse poder teve que ser tomado por conta do pecado. Quando o homem pecou, quando o homem fez o que era mal, todo esse poder seria usado para o mal, para o inimigo. Sabe por que Satanás quis tanto aquele Adão? Porque ele era poderoso. E tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, sempre Satanás vai tentar tomar para ele. Tudo aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, Adão que está me ouvindo, sempre Satanás vai tentar resgatar para ele. Mas eu quero profetizar nessa noite, meu querido, que aquilo que Deus te deu, talvez você perdeu por algum motivo, mas é noite de restituição sobre a vida dos sedentos, em nome de Jesus. Pastor, mas o que tem a ver o tema unção? É sobre isso que eu quero pregar, e agora eu quero entrar nisso. O que eu quero ministrar sobre a sua vida é o porquê que Deus criou a unção. Você já parou para pensar por que Deus criou a unção? Deus criou a unção como uma isonomia. Deus criou a unção como um atributo dele poder devolver aquilo que Deus tinha preparado lá no jardim para homens que se afastam do pecado e vivem o centro da vontade dele. Quando simplesmente você ouve o pastor e o pastor fala, fica longe do pecado. Quando o pastor ou o líder fala, por favor, abandone essa prática. Quando o pastor chega e fala, por favor, não se afaste do reino de Deus. Não tire a mão do arado. Sabe por quê, querido? Porque tudo que o inimigo quer é que você fique longe de Deus. Porque quanto mais longe de Deus, menos poder se manifesta na sua vida. Quanto mais perto você estiver do Deus que te criou, mais Ele pode liberar unção para recuperar o poder que você teve lá no jardim. Quando você busca a Deus, quando você abre mão, quando você renuncia, quando você começa a dizer não para o pecado, quando você começa a dizer não para a tua carne, quando você começa simplesmente a dizer, Senhor, eu quero renunciar tudo que eu tiver que renunciar, mas eu quero estar perto de você. Sabe o que acontece, meu querido? No céu
Deus se alegra, porque Ele fala, eu tenho algo preparado, extraordinário para a vida dele. 2 pessoas recebendo. Há muito tempo tem algo sobrenatural preparado para alguém. Eu sei que talvez, desse povo que está aqui, Deus vai levantar uma e-mail só. É só para quem crê. Deus vai levantar aqui um Spurgeon, Deus vai levantar um D.L. Moody, Deus vai levantar um Billy Graham, um Carlos Anacondia. Deus, Ele vai levantar alguém aqui, sabe, para ser diferente, alguém que abra mão de tudo, porque todas as vezes que você abre mão de tudo, meu querido, tem gente que não consegue abrir mão de nada. Quanto mais pecado, menos poder. A unção é algo que Deus criou para poder liberar um direito seu. É isso que é unção, pastor. O que é unção? É algo sobrenatural. Unção é um poder que Deus dá para o homem fazer aquilo que naturalmente ele não pode fazer, mas através do poder da unção, meu querido, Deus pode fazer maravilhas na sua vida e através da sua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. É por isso que eu falei de Aimee Semple McPherson. Aimee teve que renunciar a muita coisa. Aimee teve que renunciar coisas que eu duvido que você fosse capaz de renunciar. Nós fazemos parte de uma geração que não é acostumada a renunciar. Nós fazemos parte de uma geração que não sabe compartilhar, não sabe esperar, que quer tudo acontecendo de uma forma rápida, instantânea na sua vida. Deus, Ele quer dizer para alguém aqui nessa noite: quando eu criei Adão, eu criei você. E o mesmo poder que eu dei para ele, eu posso dar para você através da unção. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que está preparado. Tem alguém que está entendendo? Pastor, me explica. A Bíblia fala no livro de Juízes que está um homem chamado Sansão. Qual é o nome dele? E veio uma unção sobre a vida dele. O que veio sobre a vida dele? Aquilo que Deus tinha preparado lá no jardim para ele. Ele foi e um leão apareceu para ele. Uau! Quando ele fez, olha, ele pegou e fez que nem papel. Fez assim, rasgou. Eu acho que se tivesse mais algum leão, ele deve ter olhado e falou: mais alguém? Os leões devem ter feito assim, miau. Estou brincando. Mas cadê que ele estava rugindo? Eu acabei de citar para vocês Moisés. Eu quero citar para você, meu querido, talvez você nunca consiga entender a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que você precisa do Espírito Santo e da unção de Deus para entendê-lo. Pastor, o senhor disse que no jardim um homem ele podia mergulhar melhor que um peixe? Sim. Ele tinha mais força que um leão? Sim. A pele dele era mais forte que um crocodilo? Sim. Pastor, então ele voava? Fala para quem está assado, muito mais do que voar. Fala. Me ajuda a pregar, fala muito mais do que voar. Voar é pouco. Aconteceu na Bíblia com 2 pessoas. 2 pessoas. A Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 40, que estava Elias conversando com Acabe. E ele falou assim: sobe no teu carro e vai para Jezreel. E quando ele vai, sabe o que acontece? A unção vem sobre ele e ele faz assim, ó, e aparece na outra cidade. A Bíblia vai falar também de Filipe com eunuco. Eu falei sobre batismo, vai ler. Atos capítulo 8, ele está falando simplesmente com o eunuco, quando de repente ele faz assim, e sai, desaparece, e aparece numa outra cidade. Sabe o que significa, meu querido? O mesmo poder daquele que diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, com os nossos atributos. Eu vou preparar tudo isso para a vida dos meus filhos. Tem filhos aqui nessa noite que podem receber isso, podem glorificar a Deus em nome de Jesus. Eu sei de um testemunho que talvez ninguém vai acreditar, mas eu já fui jocumeiro, fiz missão. E conta que na época da União Soviética, um missionário que estava na base com a gente, Demarci, o nome dele, é missionário na Índia há mais de 20, 30 anos, meu amigo. O cara estava levando Bíblia. Estava levando o quê? Bíblia. Mas não era um homem comum, era um homem que tinha resquícios do jardim do Éden na vida dele. Era um cara que não era natural, era um cara que tinha unção sobre a vida dele. E ele estava indo quando simplesmente pararam o carro, ele falou assim: nós vamos morrer, porque o carro está cheio de Bíblia. E o soldado, ele falou: Senhor, oh Senhor,
Está cheio de Bíblia aqui, eles vão fuzilar a gente, nossa, vão descer e pá, tá, 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 tá. A gente vai morrer, Senhor. Mas, Senhor, eu prometi que essas Bíblias iam chegar lá. Ô, Senhor, faça com que essas Bíblias cheguem lá. Ah, meu querido. Bota o pé e o mar. O soldado chega. Quando ele olha para dentro do carro, cheio de Bíblia. O outro vem, fica olhando, o outro soldado. O outro vem, Bíblia para todo lado. Porque crente é uma bênção, mas é bagunceiro. Devia ter Bíblia rolando dentro do carro. Sabe o que o soldado fez? Ficou olhando, e aí? O outro olhou e falou, despele logo, senão esses tomates vai murchar. Meu querido, você não tem noção daquilo que Deus pode fazer na tua vida e através da tua vida. A unção vem sobre a sua vida para você fazer aquilo que naturalmente homem nenhum consegue fazer, mas homens cheios da unção de Deus podem ir além. Aleluia, eu quero desafiar alguém que nessa noite a abandonar o pecado, abandonar a prática do pecado, abandonar o jeitinho brasileiro e começar no jeitinho do céu, no jeitinho do jardim do Éden, começar a ter saudade do jardim da inocência, começar a dizer, Senhor, faz de novo na minha vida, começar a dizer, Senhor, eu creio que quando eu chegar, pode ser que chegue comigo 30, mas eu sou diferente, porque sobre a minha vida tem unção, aleluia. Pode ser que chegue mais 50 com você, mas quando você chega, a unção de Deus chega com você. E a unção, meu querido, é aquilo que Deus preparou para a sua vida há muito tempo. Pastor, eu não consigo vencer. Humanamente você não consegue. Mas se a isonomia divina... Eu não tenho muito tempo, mas Jesus, ele era um carpinteiro. Ele era o quê? Só que a Bíblia diz, no livro de Lucas, no capítulo 4, que ele vai para o batismo. E quando ele vai para o batismo, simplesmente vem o Espírito Santo sobre ele. Ah, meu querido. Desce o Espírito sobre ele. E quando o Espírito Santo desce sobre ele, sabe o que o inferno viu? Sabe o que o inferno? O inferno olhou e falou, deixou de ser um homem comum para ser um homem sobrenatural. Porque todas as vezes que o Espírito Santo desce, a essência do jardim do Éden se manifesta na tua vida. O poder é devolvido para você. Tem alguém que quer esse poder na sua vida? Diga glória a Deus. O poder que foi dado é domínio. Qual que é o poder? Qual que é o poder? Só que tem homem que não tem domínio sobre os filhos, tem homem que não tem poder sobre a esposa, tem homem que não tem poder no trabalho, tem homem que não tem poder de dominar a sua área financeira, nem o seu corpo físico, nem a sua mente. Sabe por quê? Porque ele está impregnado no pecado. Ele foi tomado esse domínio. Mas quando você busca a Deus, você volta para perto de Deus, começa a isonomia, começa a unção de Deus, começa a Deus falar assim, vou poder dar para ele, vou poder dar para ela, vou poder restituir o poder que eu preparei para a vida deles. Tem alguém que está entendendo isso, igreja? Eu não sei você, mas eu quero esse poder na minha vida. Eu não sei se tem mais dois aqui, mas eu quero esse poder na minha vida. Eu quero esse poder sobre a minha vida. Eu quero experimentar isso. Sabe, queridos, o que é esse poder? É esse Jesus que simplesmente, quando ele vai para as águas do batismo, essa unção vem sobre ele. O que vem sobre ele? Unção. E olha o que acontece. O diabo não fez isso nunca. Jesus tem 30 anos. Quantos anos? Mas sabe o que o diabo faz? Quando Jesus ele vai para o deserto, Satanás chega e fala assim, tu está 40 dias sem comer. Quanto tempo? Quem fica sem comer 40 dias, fica com fome ou não? Sim ou não? Me ajuda, sim ou não? Só que Satanás literalmente chegou e falou assim, ó, eu estou desconfiado que você deixou de ser um homem natural para ser aquele que Deus preparou lá no jardim. Quer ver? Eu acho que tu tem poder. Transforma essas pedras em pães. O inimigo sabe quando a unção está sobre a sua vida. Sabe que você pode fazer coisas que naturalmente ninguém consegue fazer.
Logo em seguida ele fala: se você se prostrar, eu te dou poder. Em seguida, olha o que o diabo faz. O diabo fala: pula de cima do templo, porque eu sei que você pode dar uma ordem aos anjos. Ou seja, meu querido, você está vivendo não mais um âmbito de humanidade, mas de um sobrenatural sobre a sua vida, meu querido. Agora Jesus, a Bíblia diz que ele chega na sua sinagoga e ele traz uma resposta para Satanás. Ele pega e abre a Bíblia exatamente no livro de Isaías, falando: sim, sim. Você quer saber, Satanás? Então eu vou te responder: sim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, a dar vista ao cego, a pôr em liberdade os algemados, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Daquele dia em diante, Jesus nunca mais foi um carpinteiro, ele foi o Filho do Deus Altíssimo. Eu não sei como que está a sua vida, mas talvez ela seja uma vida muito comum, muito natural. Não foi para isso que Deus te criou. Deus criou você para desfrutar do sobrenatural sobre a sua vida. Deus levantou a Aimee Semple McPherson. Deus levantou Kathleen Kuhlman. Deus, Ele quer levantar uma mulher para ser diferente aqui nesse lugar. Deus, Ele levantou D.L. Moody, um cara que era órfão, e simplesmente ele foi a resposta para os Estados Unidos. Spurgeon foi a resposta para a Inglaterra. E Deus pode levantar alguém para ser uma resposta na tua rua, na tua cidade. Aleluia, nesse estado, no Brasil. Você fala: pastor, não é você. É o que Deus preparou para você lá no jardim, que Ele pode restituir através da unção na tua vida. Pastor, por que eu preciso de unção? Porque é um direito seu. É um direito teu. Essa compensação que Deus tem. E eu encerro falando por uma parábola. Eu tenho um filho de 19 e um filho de 9, o Abraão e o Davi, todo mundo conhece. E o Abraão, quando o Abraão comprou agora, há um mês e meio, 2 meses atrás, um iPhone 12 para ele, o Davi chegou com o J7 com a tela trincada e falou para mim assim: tu só tem um filho, né, cara? Aí eu falei: se enxerga, rapaz. Ele: pô, tô bolado contigo, pai. Pô, o senhor deu o 8 Plus dele de entrada e pegou esse aí. No meu projeto de vida eu botei que eu queria um iPhone 13, pai. E tá no projeto de vida dele, tá ou não tá? Tá no projeto de vida dele, iPhone 13, 9 anos. Na cabeça dele, eu ia dar o iPhone 8, que era o 8 Plus do Abraão, para ele. Ia comprar outro. Já ele com o J7 até agora, com a tela trincada assim. Aí ele falou: poxa, pai. Eu falei: olha aqui, Davi, quem tem ouvidos para ouvir, ouça que Deus vai te falar agora. Eu vou falar por parábola. Eu falei para ele: o pai te ama tanto quanto ama o Abraão. Só que você ainda não tem a capacidade de cuidar de algo tão valioso. O dia que você tiver capacidade, o Pai vai te dar muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Eu não vou te dar, Davi, só um iPhone. Eu vou te dar muito mais. Eu falei: Davi, o teu irmão ganhou um carro também. Você tem uma bicicleta. Sabe por quê? Porque enquanto você não alcançar maturidade e aprender a cuidar do que eu dou, você nunca vai ter aquilo que o Pai quer te dar. Eu estou falando por parábola. Porque tem gente que culpa a Deus: por que Deus não me deu? Deus ama ele, não me ama. Deus, Ele te ama. E deixa eu te falar: os iPhones já estão na gaveta, os carros já estão na concessionária, a casa já está comprada, tudo que você precisa já está preparado, a tua família restaurada, a cura do teu corpo, tudo que você precisa já está pronto, mas Ele só pode entregar para você, Davi, que está me ouvindo, quando você aprender a cuidar daquilo que Deus colocou na tua mão, quando você preservar, quando você renunciar, quando você mostrar para Ele maturidade. Quando você mostrar isso, meu querido, se prepare, porque o Pai vai te dar um abraço, apertar, dizer: ei, filho, você não tem ideia do que eu quero fazer com você. Eu vou fazer de você algo grande, porque o sonho de todo pai é ver o filho fazer obras maiores.